Boa noite. Hoje o nosso BecaCast está mais uma vez muito especial, com um foco no novo ensino médio. Dessa vez, vamos conversar um pouquinho mais sobre as eletivas específicas do nosso colégio. Fazem parte dessa nova estrutura, né, do novo ensino médio. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido algo sobre o novo ensino médio. Eu vou explicar resumidamente. Agora, além de todas as matérias, de todas as disciplinas da grade, como língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, né? Química, história, inglês, espanhol, nós temos também uma trilha formativa dividida por áreas do conhecimento, onde os nossos estudantes podem fazer algumas escolhas de acordo com o seu interesse particular. Então, para esse bate-papo, nós temos aqui 3 representantes de 3 áreas do conhecimento. Eu vou deixar eles se apresentarem. Vivi, pode começar, amor. Olá, meu nome é Maria Vitória, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio e eu estudo no Beca, eu acho que desde do ensino fundamental, então, desde a educação infantil. É verdade. Sim. Olá, meu nome é Pedro Vicente. Eu estudo no Beca desde o primeiro ano do ensino fundamental e eu agora estou no primeiro ano do ensino médio. Olá, boa noite. Eu sou o Leonardo. Eu estudo no Beca desde o berçário, praticamente. Nossa, Estou há muito tempo e hoje eu também estou no primeiro ano do ensino médio. show. Bom, todos vocês, com certeza, têm muita experiência em Colégio Beca, certo? Viveram aí todas as etapas conosco, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e agora estão tendo a possibilidade de viver aí esse nosso novo ensino médio, né? O Colégio Beca, nós sempre comentamos que foi muito pioneiro nessa questão do novo ensino médio, né? Desde o início nós já oferecemos tanto eletivas gerais como as eletivas específicas, com uma profundidade aí de conteúdos, de projetos, que tem nos dado bons frutos, né, dentro do colégio. Os pais gostam muito, os estudantes gostam mais ainda, e nós vamos aprofundar um pouquinho esse bate-papo para, de repente, quem está em casa, que não conhece ainda essa nossa estrutura, e até mesmo para quem já conhece e quer saber o que vocês estão fazendo nesse semestre, possam ter uma ideia aí mais clara de tudo que está acontecendo. E até mesmo para estudantes que estão pensando o que farão no próximo semestre, o que farão no próximo ano, vocês já darão aí uma boa base para que eles consigam fazer essa escolha com um pouco mais de segurança e tranquilidade. Não é mesmo? Qual eletiva vocês estão fazendo? Para começar do início. Qual a sua eletiva, Vivi? A minha eletiva é a eletiva de linguagens, a gente estuda a área do teatro e é com o professor Marco. Com o professor Marco, certo? A minha letiva é biotecnologia com o professor Alexandre e a gente aprende sobre um pouco sobre a ciência da natureza. Certo. Bem, a minha é da área da matemática e a gente estuda um pouco sobre a ciência forense, que é de estudos dos casos criminais. Certo. E qual que é a professora? A Regina. Pro Regina. Tá. São tantas perguntas que eu preciso pensar como iniciar isso. Vocês já sabiam que vocês gostavam mais, que a Vivi gostava mais da área de linguagem, o Léo mais da área da matemática, o Vicente mais da área das ciências da natureza, ou vocês estão experimentando? Como que foi essa escolha? Bem, na minha opinião, na minha experiência, essa escolha vem bem do que eu quero aprender, porque quando a Regina veio com essa ideia de ciência forense, estudar casos criminais, eu sempre gostei muito dessas histórias policiais, de como eles resolviam esses crimes. São casos criminais? É, Tá, você vai explicar isso um pouco melhor para nós, que agora fica assim. e quando ela veio com essa ideia, eu particularmente gostei muito e fico feliz com a escolha que eu fiz. Eu vim muito mais pela minha opinião, não sobre algo que eu queria experimentar. Tá, então você já tinha essa visão, que você gostava da área
da matemática, e quando a ProRegina trouxe essa proposta, isso te instigou de alguma forma. Isso mesmo. Tá, Léo, eu quero entender o que isso tem a ver com a matemática. Você vai nos explicar durante esse podcast, certo? Certo. Tá. E você, Vicente? Então, na verdade, no começo eu não tinha uma ideia muito bem do que eu ia fazer, né? Aí começaram as propostas lá na nossa sala de aula. Aí eu acabei me interessando muito em biotecnologia, por ser uma coisa nova para mim. Eu nunca tinha me aprofundado muito em biologia, em biotecnologia. Aí eu conversei um pouquinho com o professor Alexandre. Aí eu tinha algumas ideias do que fazer, né? Aí eu perguntei para ele com o que a gente ia aprofundar na eletiva dele. E eu acabei me interessando bastante. Aí eu decidi entrar em biotecnologia. Tá, você falou algo curioso. Você falou que os professores explicaram um pouquinho sobre cada eletiva. Isso foi logo no início do semestre, certo? Como que foi essa vivência? Como que vocês foram apresentados para todas as possibilidades antes de fazer a escolha? Vocês lembram como foi esse processo? Sim, Podem me contar um pouquinho? sim. E no começo pegaram alguns dias no começo do nosso ano Tá. e começaram as propostas. Alguns professores começaram a ir nas nossas aulas. Enquanto a gente estava na aula, eles chegavam, se apresentavam e contavam um pouco sobre o que cada um ia apresentar, cada eletivo, o que a gente ia fazer em cada uma. E aí foi aí onde eu me interessei Por biotecnologia. por biotecnologia. Certo. E com você, Vivi, como foi? Então, eu sempre gostei de teatro, essas coisas. Uhum. E com o ano passado, não, o ano retrasado, eu já vi algumas turmas apresentando as peças. Sim. Então, isso fez eu ficar bem mais interessada. E também quando teve apresentações das eletivas, né, que os professores fazem, eu vi que era aquilo que eu queria e que eu ia gostar bastante dessa eletiva. Então, por isso eu quis ir para a eletiva de linguagens. Legal. O Michael já vem fazendo um trabalho com o teatro no colégio há algum tempo, né? Agora Sim. nós temos até um curso, para quem se interessar, nós temos um curso fora da grade de aula sobre teatro e temos também esse trabalho com as eletivas, que na verdade faz parte da área de linguagens, mas ele trabalha as linguagens com esse foco no teatro e na literatura, certo? Uhum. Então, quando ele veio apresentar, na verdade, você já sabia que você ia Já. escolher a dele, né? Já. Você já tem uma história, né, com as eletivas do ano passado relacionada a isso? Conta sobre o ano passado um pouquinho, Vivi. Bom, o ano passado a gente fez um teatro baseado na história do Alto da Barca do Inferno. Tá. E aí, Peraí, antes disso, era uma eletiva? isso, Tá, que eletiva que era essa, o ano a de passado? linguagens. Eu fiz a de linguagem no primeiro trimestre e no segundo trimestre eu fiz a de biotecnologia. Ah, tá. Isso. Então, quando você estava no primeiro ano, você já fez uma eletiva relacionada à área de linguagens. Isso. No segundo semestre, você fez de uma outra área, Isso. biotecnologia, e agora no segundo médio você está voltando para a área de Isso. linguagens. Isso. Tá, então você, por conta própria, resolveu aprofundar nessa Uhum. área. Isso é muito legal, né, do novo ensino médio, porque os nossos estudantes, eles têm contato com todas as áreas do conhecimento, tanto nas eletivas específicas como nas eletivas gerais. E passeando por todas essas áreas e tendo a oportunidade de aprofundar em cada semestre, vocês conhecem melhor essa área. E aí, em algum momento do curso, vocês podem optar por voltar para essa área para aprofundá-la cada vez mais, ou não. Ou de repente vocês consideram que aquela não é a sua preferência, e aí vocês têm a oportunidade de conhecer outras áreas. Uhum. Isso é muito legal do novo ensino médio. Por quê? Vocês têm a possibilidade de ter contato com diversas áreas de maneira mais profunda ainda no ensino médio, né? Há uns anos atrás, os estudantes só tinham essa oportunidade já na faculdade. Então, existia uma grande possibilidade de você fazer uma escolha errônea, porque na verdade você não sabia exatamente como era aquela área, né? Tudo indica que a escolha de vocês para um curso de faculdade vai ser uma escolha muito mais assertiva, devido a essa experiência que vocês estão tendo no novo ensino médio. Já viram que eu sou fã do novo ensino médio, né?
Tá, entendi. Então, logo na primeira semana de aula, os professores apresentaram ali o cardápio de eletivas e cada um fez a sua escolha. Ok. E aí? Iniciou a eletiva. Como que foi esse processo? Eu preciso ouvir dos três. Como que foi o início dessa eletiva, Léo, com a Regina? Bem, o início da seletiva, ela colocou muitos problemas lógicos para a gente resolver. Tipo, um desafio que eu lembro bastante, foi o que eu particularmente mais gostei, foi que ela trouxe duas fotos para a gente analisar um suspeito na imagem. Tá. E a gente tinha que tentar descobrir a altura desse suspeito só pela foto. Foi aquela foto do Vitor e do Nilceu ou não? Foi outra atividade? Foi essa mesmo. Ah, tá, porque tinha cartaz pela escola inteira, suspeitos. E aí lá o senhor Nilceu e o senhor Vitor nessa foto. Foi isso, então? Foi que ela Tá. fez meio que uma historinha juntando eles, falando que tinha roubado alguma coisa da cantina, se não me engano. E só tinha a foto das costas do suspeito com algo de referência pra gente usar. Tá. Algo de referência onde? Na cantina? É, na cantina. Tá. Aí a gente teve que medir a altura, mais ou menos, do chão até uma parte da cantina, para saber poder usar o teorema de Tales para conseguir descobrir a altura. Que legal! Tá, então estou começando a entender o que que isso tem a ver com os crimes. Mesmo não parecendo, tem bastante envolvimento da matemática nesses crimes. Tá, a matemática, então, pode obter provas sobre esse cenário. Então, ela começou com um exercício mais simples. Que show, gente, que legal! Ela começou com um exercício mais simples, uma foto dos suspeitos, em um cenário ali do colégio. Isso. E aí vocês tinham que utilizar algo muito específico da matemática, que é o teorema de Tales, Isso mesmo. para determinar quem era o suspeito. E aí, vocês conseguiram acertar? Sim, eu e meu grupo conseguimos acertar. Que foi o Nilceu o culpado. Né, estava na cara que seria o Nilceu, né? Certo, que legal. Então começou assim a eletiva de vocês. Começou com vários desafiozinhos de problema. Desafiozinhos, Alguns desafios de raciocínio lógico e que também envolvia matemática. Legal. E a sua? Como começou, Vicente? Então, a minha eletiva começou no primeiro dia, quando a gente se reuniu lá na sala. Eu vi que tinha bastante pessoas que eu não tinha muito contato. Aí acabou que mais dois amigos meus, o Pedro Bero e o Gabriel, acabaram caindo na mesma eletiva. Tá. Aí o Alexandre ele pediu pra gente formar grupos. Aí cada um formou um grupo, então tinha grupos com 5 pessoas, 3, era variado. Tá. E aí ele passou em grupo pedindo pra gente fazer um trabalho com alguma coisa sustentável que podia ajudar na nossa saúde ou para algo sustentável para o futuro. Foi aí que eu conversei com ele e nós tivemos a ideia, todos nós juntos, de criar um bioreator sustentável. Uau! Isso já foi na primeira aula? Aí ele também tinha já dado uma ideia, né? Aí a gente se aprofundou mais. E aí a gente usou umas 3 aulas para se aprofundar, pesquisar. E aí a gente começou o processo de criação de um bioreator sustentável para mostrar que a gente pode criar com poucas coisas, só com algumas misturas a gente pode criar alguma coisa sustentável e ajudar o meio ambiente. Tá, para nós entendermos um pouco melhor. O que é um bioreator? Um bioreator é uma fonte de energia com algo como fungos, com algo vivo. Tá. Aí a gente usou um fermento, que tem alguns fungos. Que alimenta os fungos. Que alimenta os fungos. Aí Tá. a gente utilizou junto com mel e água. E funcionou? Funcionou. Incrível. É. E você, Vivi? Bom, no primeiro dia o Michael ele passou algumas atividades pra gente ficar mais confortáveis uns com os outros, algumas para projetar a voz. E aí ele começou a explicar sobre o nosso projeto, falou que a gente teria que escolher grupos, se espalhar em 5 grupos. E aí ele começou a espalhar os contos. Aí cada um teve que escolher os contos, que os contos são do Machado de Assis. Desde a primeira semana, então, ele já avisou que vocês iriam isso. trabalhar com o Machado. Isso. Certo. E aí cada grupo tinha que ler esse conto para já ter, né, uma base do que ia fazer, né? Ele explicou que ia ter peças.
Só que Tá. com cada grupo, em vez de ser todo mundo junto. Tá. Então, são quantos grupos? 5 grupos? Isso. Então, são 5 peças. Desde a primeira semana, ele já apresentou a proposta, que seriam Isso. 5 peças, cada peça baseada num conto diferente do Machado de Assis. Uhum. Que incrível. Gente, eu teria muitos problemas, porque assim, amei as 3 já. E além dessas 3 eletivas específicas, nós temos também a eletiva da Assembleia, né? Hoje nós não temos nenhum representante da Assembleia aqui, mas teremos uma oportunidade ainda, nessa temporada, de conversar especificamente sobre a Assembleia com alguns estudantes. E aí, como tudo isso continuou? Quem quer falar? Bom, depois a gente lê, né, o conto, porque são vários contos dele. Cada grupo pegou um. Tem a Tá. Cartomante, o Pai contra a Mãe, a Missa do Galo, Uns Braços e o Alienista, que é o do meu seu grupo. tá. Isso. E aí a gente já foi pensando em cenas, porque a gente tinha usar como base. Então o Alienista, ele fala sobre a loucura. Então eu e o meu grupo, a gente já foi pensando, nossa, o que a gente pode fazer que possa remeter à loucura? Por que não me chamaram? Brincadeira. Ah, E aí a gente tinha que ir preparando. Aí nas aulas a gente tinha um tempinho para apresentar elas. Qualquer cena que a gente criasse, que a gente achasse que tinha a que ver. tivesse alguma relação com a loucura. Isso. E aí a gente foi apresentando, aí o Michael, ele foi dando orientações sobre algumas coisas que a gente podia mudar. E aí a gente ficou lá planejando o que a gente ia fazer, né, para ficar uma peça bem legal. Que show. Então, olha, gente, que incrível. Além da questão da linguagem, do trabalho aprofundado dentro aí de um tema tão importante da literatura, que é Machado de Assis, que é um dos escritores mais importantes do mundo, né? Ainda tem essa análise do comportamento humano, né? Esse universo do psique, da alma humana, que é aprofundada através de um conto. Ai, e a apresentação vai ser, eu já querendo ir para o fim, mas a apresentação ainda é esse semestre, né? Isso. Tá, daqui a pouquinho a gente então fala um pouco melhor disso. E aí, Léo, como continuou esse trabalho? O nosso trabalho continuou com a Regina falando pra gente também se separar em grupos. E nesses grupos a gente já precisa montar uma maquete, que mostre uma cena de um crime. E junto com essa maquete a gente precisa também gravar um áudio contando uma história, tipo, meio que dando uma ficha sobre o que aconteceu, né, nesse local e o crime que ocorreu. E no final dessa ficha colocar meio que um problema matemático para descobrir quem ou qual foi a arma que usaram, quem é o suspeito, eliminar suspeitos, descobrir o culpado, envolvendo essa Tá, parte. então cada grupo criou uma cena de um crime. Isso. E aí, como vocês criaram a cena do crime, eu tô fazendo assim que eu tô entendendo, que é muito complexo, tá? Tudo isso, muito profundo. Vocês criaram a cena de um crime e criaram possibilidades também sobre como desvendar esse crime através da matemática. Isso. Tá. E aí, quem que tem que desvendar esses crimes? Pelo que a Regina falou, seria os outros grupos da sala. Os outros grupos. Então, um grupo não pode contar para o outro o que está acontecendo. Isso. Tá. A gente só tem como a gente faz no Maker, a gente só tem mesmo a informação de como é a maquete de cada grupo. Tá. A gente não pode saber a história, mas se eu não me engano também a gente vai apresentar para alguns outros alunos para eles também poderem resolver. Tá. Então, o pessoal da matemática deve estar assim com muita vontade de ir até lá para poder aplicar os seus conhecimentos e desvendar esses crimes. E no áudio, o que tem nesse áudio? Tem mesmo a história, tipo, A narrativa. uma narrativa. A Tá. gente criou uma narrativa sobre quando ocorreu, o horário, que a gente também pode usar, pegar ganchos também usando algumas fórmulas matemáticas que peguem ganchos para puxar para a história. Tá, então além da matemática, tem um trabalho com linguagem também, né? Isso. Porque tem ali todas as características de um tipo narrativo, por exemplo, o que aconteceu, quando, onde, como, por quê, certo? Vocês tiveram que criar tudo isso dentro desse cenário desse crime.
Que legal. Conta pra nós, Vicente. E a nossa, complementando mais do que eu acabei falando, né, do bioreator, o Alexandre deu muito apoio pra gente, mostrando sites confiáveis pra gente pesquisar. Muitos meios de pesquisa a gente utilizou pra descobrir os materiais que a gente ia precisar, como funciona um bioreator de verdade, porque até então eu nunca nem tinha ouvido falar como era um bioreator, né? Eu só sabia de nome assim, mas nunca tinha visto um. E é um item que gera muita energia, ajuda a gerar muita energia e é muito sustentável para o meio ambiente e acaba sendo muito importante. E aí, em todas as aulas, ele foi dando apoio pra gente, porque querendo ou não, é um trabalho muito complicado, né? Mexer com um bioreator, Sim. aí entra toda a questão de biologia, e aí ele mostrou que a gente pode criar, sim, sistemas sustentáveis com pouco orçamento e com materiais que a gente utiliza no dia a dia. Que legal. O seu grupo está fazendo sobre bioreator. Você sabe o que os outros grupos estão fazendo ou ainda não? Ainda não sei muito bem, Tá. porque ele deu um período pra gente pesquisar e a gente acabou que os grupos focaram mesmo em pesquisar, a gente nem conversou muito entre alguns, mas aí eu não sei muito bem ainda. Ele vai dar um período de apresentação pra gente apresentar pra outras salas ou até mesmo pra gente. Certo. Isso vai ser agora no fim do semestre. É, agora no fim do semestre. Tá. Nessa eletiva, eu tenho estudantes de séries diferentes, certo? Certo? Porque é um projeto multisseriado. Sim. O que que é um projeto multisseriado? É um projeto que, de alguma maneira, acolhe estudantes de várias séries de acordo com a sua área de preferência. Sim. Tá. Tem estudantes de quais séries no projeto de vocês? Lá em biotecnologia varia muito do primeiro até o terceiro ano. Do primeiro ao terceiro, tá? Sim. Aí tem bastante estudantes, né? E tem bastante pessoas novas pra mim que eu nunca tinha tido contato e isso acaba sendo interessante. Que aí a gente acaba convivendo, né? Querendo ou não, numa sala de aula com outras pessoas e até criando novas amizades. Sim, muito legal essa possibilidade, né, de aluno do primeiro, do segundo, do terceiro. Isso acontece em várias frentes no colégio. Nós temos o projeto multisseriado do inglês também no Fund 2. E no médio isso acontece com as eletivas. Fica realmente muito interessante, que vocês conseguem aprender muito entre pares, né? E esse aprendizado entre pares, ou seja, entre estudantes, faz parte do novo ensino médio, né? Sim. O novo ensino médio, ele também é muito baseado nas metodologias ativas, na aprendizagem baseada em projetos, e o ensino entre pares é muito interessante, porque não é só um professor que está ali mediando e ensinando, vocês conseguem aprender também com os colegas de vocês e criar em grupo, né? Bom, trabalho em grupo, já falamos aqui várias vezes o que ele desenvolve, né? Colaboração, comunicação, a questão ética, a questão crítica. Fala um pouquinho mais para nós, Vivi, sobre o de vocês. Então, também que eu esqueci de falar, que a gente teve que dar nome para cada um dos grupos, né? Que a gente chama de companhia de teatro. Tá. E aí, tem os originários, que é o meu. Tem os... É muito nome diferente pra eu lembrar. Olha, para quem está em casa assistindo, pessoal da eletiva de linguagem, por favor, coloquem aqui nos comentários o nome das companhias de vocês, por gentileza. Tem os Batutitas também, que eu lembrei. E é isso, a gente teve que dar nomes criativos para nossas companhias de teatro. E aí, até agora a gente ainda tá criando, mas já tá com cenas prontas, a gente tá criando cenas separadas pra gente conseguir ter mais criatividade em fazer elas. Tá. Se chama um teatro de pesquisa. Legal. E aí a gente tá fazendo isso pra no final juntar e fazer uma apresentação só. Tá. Então, na apresentação da eletiva de vocês, não serão várias cenas de cada companhia. Vocês vão unir tudo isso, pelo que parece, ou não? Não, cada companhia tá fazendo várias cenas. Ah, certo. Cada grupo, cada companhia está Isso. criando várias cenas de acordo com o seu conto do Machado de Assis. E em algum momento, cada companhia vai precisar unir essas cenas todas. Isso. Tá, então vocês terão aí, no mínimo, 5 peças diferentes. Isso. Certo? Na apresentação da eletiva, que está marcada para quando, a princípio? Vai ser 2 dias, dia 25 e 26 de junho. De junho. Isso. Legal, falta pouco tempo, hein? Uhum. Parece que tá longe, mas basicamente um pouquinho menos de um mês, né? Sim.
E como que vai ser o fechamento de vocês, Léo? Acho que o nosso fechamento vai ser mais sobre essa apresentação mesmo das maquetes e a apresentação dos áudios dos crimes. E uma coisa que eu acho que eu tinha esquecido de comentar é sobre como essa questão de casos criminais e matemática também cai bastante nos vestibulares, como a Regina comentou com a gente. Tem um estudo que a gente fez sobre o ângulo quando alguém leva um tiro, o ângulo que a arma estava, mostra a mancha do sangue da pessoa na parede. Nossa, Que a gente também pode calcular isso, dependendo de como vê a mancha do sangue, dá pra saber o local que houve o tiro. estou de boca aberta, gente. E o de vocês, Vicente? Como que vai ser esse encerramento? Então, nosso encerramento a gente vai estar começando o processo de criação de slides, de uma apresentação, para contar um pouco sobre o nosso bioreator, contar para que ele serve de fato, como a gente pode usar, e acaba que isso acaba entrando no mercado de trabalho também, daqui a alguns anos. Porque aí a gente vai ter mais experiência com biologia e biotecnologia, que é o foco, né? E aí a gente vai podendo até aprofundar mais nesses temas e como que a gente pode criar alguma energia sustentável para o nosso meio ambiente até o nosso futuro, né? Legal. Você tocou num ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Vocês conseguem é, identificar claramente a relação desse trabalho que vocês estão fazendo no novo ensino médio com o futuro de vocês e com a vida profissional de vocês no futuro? Eu quero saber o que passa na cabeça de vocês sobre isso. Vocês, eu sei que é cedo, sem pressão, mas vocês conseguiram decidir a área do conhecimento que vocês vão aprofundar na faculdade ou ainda não? Como que está isso para vocês? Bem, esse gancho da ciência forense que a Regina trouxe pra gente, eu particularmente abri um grande leque de novas profissões que eu gostaria de seguir, como a de perito criminal, com essa letiva eu Uau. consegui gostar bastante dessa resolução de problemas Uhum. e envolver isso com a matemática, para mim foi um jeito bem legal de mostrar para os estudantes que não existe só as profissões que exigem algum curso na faculdade. Tá. Então você acredita que você vai ficar por essa área, pelo menos por enquanto? Por enquanto, sim. Caso eu encontre alguma coisa, eu gostei bastante de participar da seletiva e conseguir fazer essas coisas. Certo. E você, Vicente, já tem alguma ideia? Você consegue fazer essa relação, como você citou agora há pouco, do novo ensino médio e do mundo profissional aí, das possibilidades acadêmicas que você tem para o futuro? Sim, ainda tô um pouquinho em dúvida, né? Como que eu vou seguir nos próximos anos, mas eu acredito que isso me ajudou bastante, porque foi uma decisão que eu tomei assim do nada, porque eu nunca fui muito de ciências da natureza, biotecnologia. Para mim, eu nunca me vi fazendo isso. Tá. Só que aí, como o Beca deu a oportunidade do novo ensino médio, da gente experimentar as coisas que a gente queria, eu gostei bastante de biotecnologia. Show. E você, Vivi? Eu sempre tive interesse nessa área do cinema. Tá. E com a oportunidade que a eletiva de linguagens dá, de a gente dirigir a nossa peça, de nós mesmos criarmos o roteiro e tudo, eu vejo que realmente é aquilo que eu quero focar, que eu gosto bastante É a sua de cara fazer. por enquanto. Isso. Tá. É porque é tão incrível, né? Porque vocês não só atuam, vocês têm a possibilidade de dirigir, trabalhar na produção, Isso. né? São muitos aspectos. Trabalhar com a emoção das pessoas, Uhum. com o público, como se comportar. Bom, como nós falamos aqui no episódio sobre teatro, se vocês não assistiram ainda o BecaCast sobre teatro, assistam, porque foi muito incrível. E o Michael conseguiu fazer de uma maneira brilhante essa relação do teatro com a nossa vida. Mesmo para quem não for seguir essa área, como o teatro consegue desenvolver pessoas de maneira mais plena, tanto emocionalmente como tecnicamente para tantas profissões, né? Uhum. Se você consegue se comunicar de uma maneira eficiente, com emoção, com entusiasmo, você sai lá na frente em muitas profissões, diria até que na maioria, né?
A comunicação é muito importante em todas as profissões. Bom, faço votos que você consiga, tá bom, princesa? E aí, vocês já sabem o que vocês vão fazer o semestre que vem? Porque junho, estamos em junho, né? E depois, encerrou a eletiva, quais são os planos para o futuro? Ainda esse ano? Ah, eu ainda não tenho alguma ideia de qual eletivo eu posso fazer. Eu tô muito no esperar para ver os projetos que os professores podem apresentar. Tá, você está esperando então, certo? Para se algum tiver alguma ideia que eu goste bastante, talvez eu possa fazer. Mas eu ainda vou esperar um pouco para descobrir. Tá. E você, quais são os planos, Vicente? Então, eu tô que nem o Leonardo, né? Muito ainda tô esperando pra ver como que vai ser, mas eu acredito que se eu não for mudar, eu vou continuar em biotecnologia, porque eu acredito que eu quero dar continuidade, né, nesse trabalho do bioreator, como eu havia conversado com o Alexandre essas últimas aulas passadas, né? A gente acabou até perguntando pra ele se a gente poderia, daqui, quando nas voltas das férias, a gente voltasse pra eletiva, se a gente continuasse, a gente poderia dar continuidade, e ele falou que sim, podendo aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Que legal. Eu já tenho certeza que eu vou ficar na de linguagem. É? Porque como eu já tive a oportunidade de explorar outras eletivas o ano passado, Tá. eu já vi qual é mais minha cara, e é de linguagens. Que show. Ai, gente, que show. Mas olha, vai por mim. Calma. Permitam-se também explorar outras áreas. Se vocês têm essa possibilidade dentro do ensino médio de explorar todas as áreas, eu tenho certeza que isso vai ser muito rico para a experiência de vocês. Mesmo se for só para ter mais certeza que vocês estavam certos. Mas permitam-se experimentar, que isso é muito importante. Né? Se vocês puderem dar dicas, falar com estudantes que se interessaram por tudo aí que vocês trouxeram para nós, que dicas vocês dariam? Imagina que tem um estudante lá que vai escolher agora, no mês de agosto, depois das férias, pela primeira vez, uma eletiva específica. Ou que está pensando em mudar de área. Que dica você daria? Olha ali para eles, Léo. Ah, Aqui, ó. Uma dica que eu daria era venha com a mente aberta, com algo que você possa descobrir ou se redescobrir em alguma área específica. Acho que essa seria a minha principal dica. Show. E você, Vicente? Então, a dica que eu dou é para os novos alunos que querem continuar, que estão com esse pensamento, vir, que nem o Léo falou, vir com a mente aberta e não deixar as pessoas falarem o que você deve fazer e você tentar fazer o que você mais acha interessante. Show. Que nem eu queria, por exemplo, eu queria no começo fazer assembleia por conta de alguns amigos. Só que aí eu pensei, aí eu vi a proposta do Alexandre, conversei com o professor, e aí eu vi que não era muito minha cara e eu preferia biotecnologia. Muito legal essa maturidade que vocês atingiram, porque nós sabemos que é uma fase onde os amigos têm muita importância na nossa vida. E está tudo bem os amigos terem esse papel tão importante na nossa vida. Mas quando pensamos em escolhas que podem sim mudar o nosso futuro, é importante cada um ir pela sua cabeça, né? Pela sua personalidade, pelo que acha que tem mais a ver com si próprio. E aí, em outro momento, vocês se encontram, não é mesmo? Na sala de aula, nas disciplinas comuns a todos vocês, no lanche, na entrada, na saída. Mas parabéns pela colocação, viu? Muito obrigado. E você, Vivi, que dica você daria? É pra ver o que mais você se identifica, qual eletiva você mais se identifica, quando os professores vierem fazer a apresentação da letiva, buscar saber mais e até relacionar com aquilo que você quer fazer no futuro. Show! Nossa, eu estou tão orgulhosa de vocês. Sabe que em vários momentos que vocês estavam falando, me vem na cabeça aquela nostalgia de vocês no sexto ano, chegando, tão pequenininhos e agora já tão maduros. Que legal, assim, perceber que o trabalho que está sendo desenvolvido está sendo muito bem desenvolvido e construindo adolescentes tão seguros, tão maduros, né, experimentando, errando, porque eu tenho certeza que surgiram alguns momentos de erro também dentro dessas eletivas, Sim. né? Nem sempre tudo dá certo de primeira. Sim.
E está tudo bem, é o momento realmente de vocês errarem, de vocês descobrirem, de vocês investigarem, aprofundarem. Estou muito orgulhosa de vocês três, parabéns. E sabe o que eu gostaria de pedir para vocês? Não tem nenhum recadinho para o professor de vocês, não? Para o Michael, para o Alexandre, para a Regina, que os três estão desenvolvendo um trabalho tão incrível, com tanta profundidade. O que vocês poderiam falar para eles sobre todo esse trabalho? Porque, olha, acreditem em mim, foram muitas horas pensando, refletindo, preparando aulas, preparando uma trilha de aprendizagem que fizesse sentido para vocês. O que vocês diriam para eles? O que você falaria para a Regina? Você conhece ela desde o 6º ano, certo? Certo. Bem, eu queria muito agradecer mesmo a Regina por ela me apresentar para essa área, me apresentar realmente o que significa matemática na prática. É alguém muito especial que eu quero com certeza levar para minha vida, a professora Regina. Que lindo! E você, amor? Então, eu gostaria também de agradecer ao Alexandre por todas as oportunidades que você tenha dado para o meu grupo, para mim, por ter aberto minha mente, né, por conta de ser minha primeira experiência com as eletivas. E agradecer mesmo, porque ele fez um ótimo trabalho e eu acredito que ele merece mais reconhecimento, assim. Ele já tem muito, ele já é um professor muito reconhecido, mas todos os professores, eles sempre merecem mais e mais e mais e mais, né? Mas todos nós do colégio sabemos o valor que esses profissionais incríveis têm, né? Tanto aqui no colégio como fora. E você, Vivi? Eu também queria agradecer o Maico por sempre orientar a gente, ensinar coisas novas e deixar nossa criatividade cada vez mais forte em cada área e por ele vir fazendo esse ótimo trabalho que ele vem fazendo esses anos. Legal. Parabéns. Por incrível que pareça, já acabou o nosso papo. Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar, que vocês esqueceram, que vocês queiram complementar? Alguma experiência que vocês se lembrem, que vocês queiram contar para nós? Ou não? Eu sempre tive medo de falar em público. E com essa eletiva, ela me ajudou bastante. Até porque eu tô aqui hoje. Olha só! Sabemos que não foi fácil, né, Vivi? Não. Mas você enfrentou, Sim. venceu e está conseguindo se comunicar muito bem. Uhum. Então você sente realmente na pele que essa experiência do teatro tem te ajudado no seu dia a dia? Bastante. Até para projetar a voz, em falar mais alto. E quando eu fui fazer minha primeira apresentação, né, seletiva, eu tava muito nervosa. Só que quando eu subi no palco, eu vi que não era nada demais. Passou. Que não importava. E é uma sensação tão boa, Isso, né? é. Subir ao palco e depois receber os aplausos. Nossa, lava a alma. É muito gostoso. Muito. Desejo todo sucesso para você na apresentação esse semestre. Estarei lá com certeza prestigiando, aplaudindo e já deu tudo certo, tá bom? Querem complementar com alguma coisa? Eu gostaria de complementar só dando um recadinho aqui para as pessoas que vão chegando no ensino médio, aprendendo agora com as eletivas específicas, que é para nunca ir na onda dos outros, porque às vezes não é o que você quer e você tem que ir com a sua cabeça e com a sua mente aberta para novos conhecimentos e sempre buscar conversar com os professores para saber mais do que se trata, né? Cada eletiva. Muito bom. E você, Léo? Bem, eu acho que o Vicente tirou as palavras da minha boca, que eu queria Certo. falar. É realmente o que ele disse. Não ir na onda dos outros. Deixe seus amigos para conversar, falar sobre algumas matérias nas matérias comuns, mas nas eletivas, tanto gerais quanto específicas, venha fazer o que você goste ou o que você realmente pense em fazer no seu futuro. Show. Então, tá bom, pessoal. Então, fica aqui o convite para toda a nossa comunidade. É uma apresentação interna, na verdade, por enquanto, né? Por enquanto, apenas os estudantes e os professores prestigiam esse trabalho incrível. Mas eu desejo que vocês consigam fechar esse ciclo com muito sucesso, tá bom? E um beijo para os meus colegas professores do ensino médio. Parabéns pelo profissionalismo e parabéns para todos os estudantes que embarcaram aí de corpo e alma nessas ideias e nesses projetos, tá bom? Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.